No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como é que estão sendo os resultados dos testes até o momento na novíssima televisão mini LED da Hisense, modelo U6N de resolução 4K, TV essa que está aqui atrás de mim. E sem enrolar, eu já vou começar direto falando sobre a qualidade de imagem, então se vocês também já puderem iniciar esse vídeo deixando um gostei aqui embaixo, a gente agradeceria o apoio de cada um de vocês. Sobre a qualidade de imagem, como eu acabei de falar, que a gente tem uma TV de tecnologia mini LED. Isso significa que dentro da TV temos vários mini LED bem pequenininhos que conseguem controlar as zonas de iluminação de forma independente, apagando onde tem que apagar e acendendo onde tem que acender. E o objetivo final dessa tecnologia é entregar pra gente uma imagem com melhor nível de preto e melhor contraste. Mas será que essa tecnologia realmente foi bem aplicada nessa TV da Hisense? Pelos testes até o momento, felizmente eu diria que sim, porque ela claramente está entregando pra gente um nível de preto muito bom e consequentemente isso ajuda bastante no contraste. E para essa questão ficar mais evidente aqui no vídeo, agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens dessa televisão da Hisense com recurso de mini LED desativado e comparar com ele ativado, pois assim vocês vão ver muito visivelmente a diferença que faz essa tecnologia. Mas antes de mostrar essas imagens para vocês, eu recomendo que, se possível, tentem aumentar o brilho da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, pois dessa forma vai ser mais fácil de vocês identificarem a diferença que faz um mini LED na prática, e também se conseguirem assistir essa parte no vídeo em um ambiente um pouco mais escuro, também ajudaria nessa questão. As duas imagens que estamos mostrando agora nesse momento é da U6N da Hisense. A diferença é que ali na esquerda eu deixei o mini LED desativado e na direita eu deixei ele ativado no máximo. E como é possível visualizar, realmente existe uma grande diferença e podemos ver claramente como o mini LED ativado ali na direita ajuda bastante na qualidade de imagem, especialmente no nível de preto e no contraste. E caso vocês comprem esse modelo da Hisense, vale mencionar que para ativar e desativar o recurso de mini LED, vocês precisam ir em uma configuração que se chama atenuação local. E nesse momento do vídeo eu até imagino que algumas pessoas poderiam me perguntar se o nível de preto aqui está ou não está no mesmo nível se comparado às televisões mini LED da Samsung. E apesar de eu não ter testado ainda as duas televisões lado a lado, a sensação inicial que eu tenho é que sim, pessoal, que a televisão mini LED da Hisense aqui atrás, em termos de nível de preto, tá sim conseguindo entregar um resultado bem competente e do mesmo nível se comparado às mini LED da Samsung. E pelo menos ao meu ver, isso é muito bom para o mercado brasileiro, porque agora a gente tem mais uma marca para concorrer com as televisões mini LED da Samsung. E ainda falando sobre o nível de preto, vale a pena comentar que a unidade que a gente está testando aqui é a versão de 55 polegadas e ela está utilizando um painel do tipo VA, que é um painel conhecido aí por também ajudar no nível de preto e no nível de contraste. Ainda falando sobre a qualidade de imagem, um outro detalhe legal de mencionar nesse momento é que essa televisão da Hisense entrega pra gente suporte tanto para Dolby Vision quanto HDR10+, que para quem não conhece são tecnologias que têm como objetivo melhorar a qualidade da imagem em conteúdos compatíveis. E também vale a pena mencionar que ela está utilizando a tecnologia de Quantum Dot, que basicamente ali seria o QLED da Samsung, ou seja, na prática essa televisão consegue entregar pra gente um volume muito maior de cores se comparado a TVs mais convencionais. Inclusive eu tô bem curioso para no futuro, quem sabe aí fazer uma comparação lado a lado dessa mini LED da Hisense contra as mini LED da Samsung, pois assim a gente vai conseguir avaliar melhor a qualidade de imagem. E se por acaso vocês também quiserem esse conteúdo aqui no canal, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, pois assim a gente sabe que vocês querem mais vídeos com essa televisão da Hisense. Só que agora vem um detalhe importante, pois apesar de eu estar elogiando aqui a qualidade de imagem dela, existem dois detalhes que poderiam ser melhor do meu ponto de vista, e nesses dois detalhes as mini LED da Samsung são um pouco melhores. A primeira questão é em relação ao ângulo de visão. Como eu já falei anteriormente, essa televisão aqui está utilizando um painel do tipo VA, que é um painel que consegue entregar um bom nível de preto e um bom nível de contraste. No entanto, ele não é conhecido por entregar um bom ângulo de visão. E como vocês podem ver através dessas imagens, à medida que a gente vai para os lados, as cores vão perdendo bastante qualidade, especialmente nos tons de verde, no azul e no branco. Então, no caso dessa TV, o mais recomendado é que vocês assistam ela o mais de frente possível para terem a máxima qualidade de imagem. E até vale mencionar que as televisões mini LED da Samsung geralmente também utilizam um painel do tipo VA, ou seja, também estão longe ali de serem perfeitas no ângulo de visão,
no entanto são um pouco melhores nesse sentido se comparado a esse modelo da Hisense. E o segundo ponto que poderia ser um pouco melhor aqui é na questão da uniformidade das cores, pois quando a gente está vendo conteúdo que tem o mesmo padrão de cor distribuído por uma área muito grande na tela, como por exemplo nessas que vocês estão vendo nesse momento, pelo menos aqui no ao vivo dá para perceber que ela não é 100% perfeita, sabe? Dá para reparar que algumas regiões da tela parece que são mais escuras do que outras. No entanto, para ser justo com essa televisão, na faixa de preço dela eu diria que é basicamente impossível encontrar uma televisão que seja aí realmente perfeita na uniformidade das cores. Na verdade, mesmo entre televisões bem mais caras, mesmo assim é bem difícil encontrar uma televisão que seja de fato 100% perfeita. Mas de qualquer forma, se você for um pouco mais exigente nessa questão da uniformidade das cores, aqui as televisões da Samsung são um pouco melhores. E aproveitando que eu estou falando bastante da mini LED da Samsung, aqui embaixo no campo da descrição eu vou deixar o link de compra, tanto da mini LED da Hisense aqui atrás, que no caso é o modelo U6N, mas também vou deixar da mini LED da Samsung, que no caso se trata do modelo QNX1D, lá no site da Casas Bahia. E pessoalmente falando, eu recomendo que vocês deem uma olhada no preço das duas televisões. Se por acaso a QNX1D tiver com um preço muito parecido comparado à Hisense aqui atrás, nesse caso em particular, eu teria uma tendência por preferir a Samsung. No entanto, se a diferença de preço estiver muito grande, nesse caso em particular, talvez seja mais interessante economizar dinheiro e ficar com a Hisense. E sobre os links que a gente vai colocar aqui embaixo, é legal mencionar que a Casas Bahia é uma loja extremamente confiável, já compramos várias vezes com eles, vários produtos com ótimas ofertas e todos eles chegaram certinhos sem nenhum tipo de problema. E se por acaso você tiver o cartão da Casas Bahia, vocês ainda conseguem parcelar as compras em até 30 vezes. Mas voltando a falar sobre a Hisense aqui atrás, ainda existem alguns detalhes bem importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Em relação à qualidade sonora, esse modelo entrega pra gente uma potência de 20 watts com suporte a Dolby Atmos. E pelos testes que eu fiz até o momento, eu diria que é uma qualidade ok. Ou seja, não chega a decepcionar, mas ao mesmo tempo não é nada ali de muito surpreendente. Falando agora em relação ao sistema operacional, aqui a Hisense está utilizando o Google TV, que em termos de aplicativos é extremamente completa. E sobre a velocidade do sistema operacional, pelo menos até o momento ele não travou nenhuma vez e também não mostrou aquelas lentidões super exageradas que eu já vi em outras televisões. Mas ao mesmo tempo também não esperem muita coisa nesse sentido de fluidez, tá? Porque apesar dela não ter mostrado lentidões muito exageradas, testando aqui no ao vivo, é perfeitamente visível que ela poderia sim ser um pouco mais rápida. Isso ficava bem claro, por exemplo, quando eu estava assistindo algum filme em 4K em algum serviço de streaming e ao mesmo tempo eu tentava ficar mudando a qualidade de imagem. Nesse caso em particular, daí sim dava para perceber que a televisão demorava um pouco mais do que a média para responder aos nossos comandos. E para finalizar essa parte sobre o sistema operacional, é legal comentar que a televisão tem suporte para assistente de voz. Então eu poderia pegar o controle e falar, por exemplo, entra aí na série La Casa de Papel no Netflix, que a televisão automaticamente iria entrar lá. Eu testei, funcionou muito bem, só que tem um diferencial extra aqui que é o seguinte, porque se eu quisesse eu nem sequer precisaria utilizar o controle remoto para fazer esses comandos por voz, pois a própria televisão tem um microfone embutido, então eu poderia falar OK Google e na sequência eu daria um comando para ela, como por exemplo, entrar em algum canal no YouTube de forma específica. Eu testei, funcionou de forma direitinho também. E se por acaso você for aquele usuário que tem um certo receio ali da televisão ficar te espionando por esse microfone, não tem problema, porque aqui na frente vocês conseguem estar desativando o microfone interno da TV. E se por acaso você é aquele usuário mais detalhista em relação ao sistema operacional, eu também separei essas imagens que vocês estão vendo agora do aplicativo AIDA64, que nos mostram ali algumas especificações internas da televisão, caso vocês queiram conferir. E o que falar agora em relação ao desempenho com games dessa TV? Nesse sentido, ela entrega pra gente uma taxa de atualização de 60 Hz com suporte para VRR. Além disso, ela tem uma barra gamer especial que nos dá acesso ali a algumas funções extras,
como por exemplo a possibilidade de ver em tempo real a taxa de atualização da TV. E ainda em relação ao público gamer, existe um detalhe relevante aqui que é o seguinte: se vocês entrarem em alguns sites que estão vendendo essa televisão, eles podem dar a entender que essa TV entrega pra gente uma taxa de atualização de até 120 Hz. E de certa forma a televisão até consegue entregar essa taxa de atualização de 120 Hz, mas para isso a resolução da TV cai de 4K para Full HD. E além dessa perda de resolução, também vale a pena comentar que durante os testes eu notei que o VRR não funcionava direitinho quando os 120 Hz estavam ativados. Então se você vai jogar games com essa televisão, talvez o mais indicado seja ficar jogando ali a 4K, 60 Hz, porque nesse sentido a televisão respondeu bem e entregou uma boa qualidade de imagem para games. Falando agora em relação às conectividades, elas estão aparecendo na tela agora para vocês darem uma olhada, e ela possui suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI e ARC e também suporte para Bluetooth. Falando agora sobre o controle remoto da TV, ele é esse que vocês estão vendo agora e é um controle que particularmente eu gostei. Ele tem um tamanho legal, se encaixa bem na mão, é confortável e os botões também estão bem posicionados. No entanto, dá para perceber que o material dele não é, sabe, super incrível. Se cair no chão parece que vai quebrar, é a sensação que eu tenho, mas assim, é um controle que funcionou legal durante os testes, nenhuma grande reclamação em relação a isso. Mas é agora que vem a grande questão, pessoal. Depois de tudo isso que a gente viu nesse vídeo, será que vale ou não vale a pena estar comprando essa televisão da Hisense? Do meu ponto de vista, pelos testes que eu fiz até o momento, eu diria que sim, pode valer a pena comprar essa televisão da Hisense, porque ela entrega uma boa qualidade, o nível de preto e de contraste é muito bom e está basicamente do mesmo nível, eu diria ali, se comparado às mini LED da Samsung. No entanto, antes de fazer qualquer escolha, a minha dica é aquela que eu já dei anteriormente. Compare o preço atual dessa televisão contra a QNX1D da Samsung, porque apesar de geralmente a televisão da Samsung ser bem mais cara, em momentos de ofertas, essa televisão da Samsung já apareceu com preços muito bons e bem semelhantes se comparado à mini LED da Hisense. Então acredito que vale a pena ficar de olho aí nos preços para decidir qual televisão vale realmente mais a pena estar comprando. Inclusive, eu até aproveito esse momento do vídeo para dar uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. E diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente está sempre avisando para vocês. Então vale super a pena participar e é completamente de graça para entrar. Mas enfim, pessoal, então o vídeo foi esse. Esperamos que tenham gostado. E se gostaram do vídeo, não esqueça de dar o joinha aqui embaixo, é extremamente importante pra gente. E se por acaso alguém que estiver visualizando esse vídeo já tiver comprado a televisão, pode ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para compartilhar a sua experiência, o que você está gostando, o que não está gostando na televisão. Eu agradeço demais o seu feedback, pois ajudaria a enriquecer muito aqui o conteúdo desse vídeo. Mas então o conteúdo foi esse, valeu, falou e até a próxima!